Oi, professora, oi, voltei. ótimo. Vou abrir E, aqui. e, Oi? e o que a gente vai fazer agora? Vou explicar. Eu não tô nem um pouquinho de frio. Não? Eu tô. Eu não. Eu tô com um pouco também. Eu tenho muito frio. Eu também. Então, olha só. Do nosso projeto, gente, vou abrir aqui para vocês. Aqui. Achei. Right now. Então, vamos lá. Vou compartilhar. Como nós conversamos hoje e a Sônia também participou da nossa aula, contando lá uma história para vocês, né, sobre os vilões. Nós daremos continuidade a esse trabalho hoje, tá? Não vou tomar muito tempo de vocês, que eu sei que vocês estão cansados. Eu vou explicar então o que a gente vai fazer, tá? Nós vamos começar com produção de texto, tá? Então, vou explicar como eu quero que vocês produzam esse texto, tá bom? Aí vocês vão fazer com calma na casa de vocês, tá? Eu gostaria muito que, se possível, vocês finalizassem esse texto nessa semana, tá? Tá bom? Por quê? Semana que vem eu vou fazer a correção, nem que seja individual com vocês, eu vou marcar um horário que vocês possam entrar, tá bom? Então vai ser individual essa correção, tá? Vou analisar texto por texto, vou chamar vocês no individual, vou fazer a correção desse texto. E aí eu vou propor para vocês uma outra coisa, igual nós ouvimos lá do Mágico de Oz. Lembram que eu mostrei para vocês o áudio que vocês ouviram? Vocês irão usar o texto que vocês vão produzir, tá? E usar alguns objetos que vocês têm na casa de vocês para fazer o som ao contar essa história. Eu vou gravar, não precisam se preocupar, porque eu vou gravar certinho para vocês saberem como que vai ser. Aí eu já conversei com o Luiz, o Bota, vocês conhecem, né? Que trabalha, que faz toda a parte visual do colégio, né? Que tira foto, faz as propagandas. Então, ele vai editar esse vídeo para nós, tá? Então, vocês vão narrar a história de vocês, a família vai poder participar para fazer os sons, tá bom? De vocês narrando. Então, não se preocupem, eu vou gravar o vídeo, vocês vão ver como vai ser, vocês vão poder se caracterizar de acordo com o personagem que vocês escolherem para a história, tá bom? Vocês podem usar a dica da Sônia. Qual foi a dica da Sônia? Dos vilões? Mas de vocês pesquisarem, né? Se vocês forem usar aí um vilão, vocês podem pesquisar sobre esse vilão para vocês falarem no texto de vocês, tá? Então, no texto de vocês, vai ter que aparecer algumas regras. Vou compartilhar com vocês. Primeiro, eu vou apresentar uma versão aí, para vocês verem, vocês podem usar essa versão para criar a de vocês. Qualquer uma das histórias que foram contadas até agora, vocês podem usar para contar a de vocês.
Lembram da Chapeuzinho Amarelo que a Gabi contou? Ela era amarela do quê? De medo, né? Ela tinha medo. Então vocês podem usar uma versão, criar um personagem igual o pai lá na história da Chapeuzinho Adormecida no País das Maravilhas fazia. Ele criava lá as versões dele, misturava todos os personagens ali juntos, certo? Vocês podem usar o lobo para contar uma versão da história dele, o lenhador para contar uma versão, né? As meninas podem usar um outro personagem para contar aí a versão que vocês quiserem. Vocês já apontaram aí os contos que vocês gostam. João e Maria. Ah, mas João e Maria não tinha na história principal, mas pode usar João e Maria para contar. Pode ser uma história longa? Professora, Não, eu tenho vocês uma vão dúvida. contar uma história curta, tá bom? Então, aí, no máximo, umas 20 linhas, tá bom? O que que tem que ter? Por que 20 linhas? A Maria fez assim. Por quê? Eu vou mostrar para vocês o texto que eu vou, para vocês saberem aí. Professora, eu Pode tenho ter, uma dúvida. pode ter, só um pouquinho, Isa. Pode ter o diálogo entre os personagens, tá bom? Então, vocês vão ter que usar algumas pontuações no texto de vocês, as dicas que eu já dei, né? Sempre quando for iniciar a frase, letra maiúscula, parágrafo, usar as pontuações. Quais são as pontuações que vocês conhecem? Ponto final, Ponto de final, interrogação. vírgula. Quando que usa a interrogação? Na pergunta. Quando vai perguntar, um personagem vai perguntar. Quando que eu uso a exclamação? Tipo, quando o personagem gritar. Ele está gritando algo. Isso, nós já vamos ver aí, tá? Quando que eu uso dois pontos? Os 2 pontos? É, não sabe? Nós vamos conversar. Quando que eu uso o travessão? Na fala do personagem? Na fala do personagem. Então, os dois pontos vai indicar a fala desse personagem. Eu posso colocar a fala da Chapeuzinho na mesma linha com a fala do lobo? Não. Não. Sempre eu tenho que ir para a linha de baixo, fazer um novo parágrafo, travessão, letra maiúscula, certo? Para fazer o diálogo, porque senão, se eu coloco na mesma linha, dá a impressão que é o mesmo personagem que está falando, tá? Então, vou mostrar para vocês aí uma versão, tá? Da história da Chapeuzinho, contada pela vovó. Vocês já ouviram? Já viram? Isadora quer perguntar? Já? Isadora, pode falar. Tem que ser só as histórias que a gente ouviu, que você falou aqui, que falaram. De personagens de conto, tá? Entendi, mas a gente tem que só pegar os personagens das histórias que a gente ouviu aqui nessa. Não. João e Maria, por exemplo, que a Bia citou, que ela falou que ela gosta, não foi citado, mas ela pode utilizar aqui, tá bom? Entendi. Felipe pode falar? É, tipo, a gente pode inventar, tipo, juntar todos os personagens que nem o pai fez? Aí é a história de vocês, tá bom? Aí, para caracterizar, gente, na caracterização, tá? Vocês viram que a Gabi apareceu de chapéu amarelo por causa da personagem dela. A professora Renata, o que que ela usou? Uma fitinha. Uma fita, que cor? Maria, eu já deixo você falar. Ah. Isso. É verde, né? A professora Renata. Que era fita Sim. verde no cabelo, né? O nome da história. A professora Flânia. É uma fita azul. Uma fita azul e um capuz, né? Certo? Essa é da história engraçada, eu gostei mais daquela. É, atrapalhado. Então, vocês podem criar aí a versão de vocês. Maria Eduarda, pode falar. Pode colocar versão, porque tem Só um montão pouquinho, Bia. Só um agrupar. pouquinho. Pode falar, Maria. Um exemplo, colocar descendentes, Pode. filhos. É como se fosse a história da feiurinha. Já leram a história da feiurinha? Do Pedro Bandeira? Não? Então fica aí uma dica de leitura para vocês. É muito legal. Tem até o filme da feiurinha.
Bia. Tem tantas histórias que eu inventei na minha cabeça que estão grudadas aqui, ó. Olha que legal, né? Então você vai aí E parece que eu pensar, né, em alguma coisa para elaborar sua história. Então, na olhem história. só. Vou ler para vocês Chapeuzinho Vermelho na versão da vovó, tá? Todo mundo já conhece a história da Chapeuzinho Vermelho, né? Que ela conta que ela foi levar lá a cesta de doces para a vovó, que estava adoentada. Aí o que aconteceu? O lobo pegou a vovó, né? Algumas histórias contam que o lobo escondeu a vovó no armário para devorar depois. Outras histórias falam que ele já chegou e devorou a vovó, ficou com a barriga bem grande. Aí no final devorou a Chapeuzinho, né? Outras histórias aparece o lenhador que mata o lobo, né? Ou o lobo sai correndo. Então essa é a versão que a gente conhece, é a original, certo? Que é contada pelos irmãos Grimm, ou por Charles Perrault também, que é um dos escritores, tá? Então eu vou contar para vocês a Chapeuzinho Vermelho na versão da vovó. O que que a vovó viu nessa história aí? Como que ela conta a história pelo ângulo dela, né? Pela visão dela do que aconteceu. Então vamos lá. Prestem bastante atenção, gente, na pontuação que aparece no texto, tá? Nos parágrafos, vocês já sabem aí, ó. Parágrafo, vocês vão ter que dividir a história de vocês em 3 parágrafos. Por quê? Um texto, ele é composto pelo começo da história. Aí depois vem o meio da história, onde vai desvendar ali, né? O começo apresenta o personagem, apresenta onde ele mora, não é assim? O meio da história vai apresentar o quê? Vai falar sobre o quê? Vai desenvolver, não é? O desenrolar da história, o que que acontece com os personagens, qual é a trama da história. E depois vem o final, o parágrafo final. O que que é o parágrafo final? Começo, meio e fim. Pode falar, Isadora, o que que é o final aí da história? Não é sobre história, a gente vai fazer a aula até que horas? Daqui a pouco eu vou encerrar. Bia, pode falar. Conclusão, prof. Isso, é a conclusão, né? Qual foi o desfecho dessa história? Que rumo tomou? O que que aconteceu no final? Certo? Então vamos lá. Queridos amigos, há muito tempo vocês ouvem falar da história de Chapeuzinho Vermelho. Pois bem, aqui quem vos fala é a vovó. Cansei de escutar conversinhas, coisas que inventaram a respeito do lobo e de Chapeuzinho Vermelho. Por isso, resolvi contar-lhes toda a verdade. Bom, o lobo cuidava muito bem da floresta e tentava mantê-la sempre limpa, mas tão limpa a ponto de não querer que ninguém passasse por lá. A minha netinha, a Chapeuzinho Vermelho, era uma criança muito mal criada. E sempre que vinha para minha casa, não seguia as recomendações de sua mãe, que pedia para ela não vir pela estrada da floresta, mas sim pela estrada do rio. Chapeuzinho Vermelho nem ligava para os conselhos da mãe. Teimava e vinha. Dizia não ter medo do lobo. Em certo dia, ele estava lá, tranquilo, quando ela passa cantarolando. O lobo, que não gostava de ver pessoas transitando por lá, chamou-a. Ei, o que queres aqui? Perguntou o lobo. Vou para a casa da minha avó, seu lobo bobão. Olha o respeito, menina. Tu bem sabes que não quero ninguém em minha floresta. Por que não foste pela estrada do rio? Porque quis vir por aqui. E quer saber? Saia da minha frente. E saiba que só não lhe dou com esta cesta na cabeça porque estou levando doces para a vovozinha. Finalizou o Chapeuzinho
Chapeuzinho toda espivitada. Chapeuzinho saiu cantando para debochar do lobo. Ele, já bastante irritado, resolveu dar uma lição naquela menina malcriada. Pegou um atalho e veio até minha casa. Chegando aqui, conversamos sobre Chapeuzinho Vermelho e concordei em dar-lhe uma lição. Fiquei escondida debaixo da cama enquanto o lobo vestiu meu vestido e se deitou. Minutos depois, escutamos batidas na porta. Não batidas delicadas, batidas de menina encrenqueira. Era Chapeuzinho. Toque, toque, toque. Abre logo essa porta, coroa, disse Chapeuzinho com seu linguajar moderno. Entre, minha netinha, é só empurrar, disse o lobo disfarçando a voz. Engraçado. Ela entrou, jogou a cesta em cima da mesa e jogou-se na cama, resmungando. Credo, vovó, não sei como a senhora aguenta morar dentro deste mato. É tudo tão longe. O lobo rosnou de raiva e Chapeuzinho notou algo diferente. O que foi, vovó? Sua voz está estranha. É que peguei um resfriado, minha netinha. Ah, sim, mas a senhora está toda esquisita. Olha como seus olhos estão grandes. É para te ver melhor, minha netinha. E esse nariz enorme? Vai dizer que é para me cheirar melhor? Ironizou a menina. O lobo já estava super irritado, mas conteve-se. Não, minha netinha, é por causa da gripe. Eu assuo o nariz, sabe? Ah, mas e essa boca enorme com estes dentes maiores ainda? Sem contar com o mau hálito, disse Chapeuzinho tapando o nariz. O lobo não aguentou mais. Quer saber mesmo? Quero. Mesmo, mesmo? Fala, vovó. É para te comer. Então, o desmiolado do lobo começou a correr atrás de Chapeuzinho, que gritava escandalosamente na frente. Eu saí debaixo da cama o mais depressa possível, mas meu pé engatou na colcha de renda, fazendo com que eu caísse por cima do lobo, que, sem sorte, engatou as unhas na colcha, fazendo aquela confusão. Neste momento, o lenhador apareceu na porta e Chapeuzinho Vermelho começou a gritar que o lobo estava me atacando. O lenhador deu uma paulada que pegou na cabeça do lobo, para minha sorte, fazendo com que o lobo, de imediato, pulasse direto para a janela, indo embora gritando e correndo. E eu só aceitei essa história de lobo mau porque ele rasgou meu vestido favorito, mas estou arrependida. O coitadinho é inocente e, além de tudo, é vegetariano. Então, essa versão aí foi disponibilizada pelo MEC, tá? 1998. Então o lobo era vegetariano? O que quer dizer que ele era vegetariano? Ele não comia carne. Não comia carne, ele ia comer a Chapeuzinha, vovó? Não. Derivado nem de animais, tipo ovo, Isso. leite. Então, vocês viram aí uma versão apresentada pela vovó, certo? Vocês também podem apresentar uma versão aí pelo lobo, pelo lenhador, pela mãe da menina, talvez, quem quiser fazer da Chapeuzinho, certo? Quem quiser, o Luiz Felipe, no caso, né, Luiz Felipe? Eu conversei com a mãe do Luiz Felipe e eles apresentaram lá a versão do Mágico de Oz, né? Do Lixo Encantado. Então, é uma outra versão da história, certo? O lixo mágico, o lixo mágico. Posso ir no banheiro? Nós já estamos encerrando, Vinícius. Só um minutinho, tá bom? Bia. A parte mais engraçada da história foi que ela disse batendo a porta: abre essa porta, coroa! Isso, é engraçada, né? Então, olha só. Vocês viram que esse texto aqui, ele apresenta pontuações, certo? Ele apresenta também parágrafo,
ok? Olha lá. Tem uma sequência aí, né? Da história, certo? Tem o começo da história, depois vem o meio, o que que aconteceu, né? Aí vem o final. Então, o desmiolado do lobo começou a correr, certo? Então, conta aí uma versão bem interessante, certo? Para essa história que vocês vão criar, vocês vão usar aqui, ó, tá? Tem a produção textual. Então, no início, vocês podem usar qualquer um dessas indicações aqui. Era uma vez, certo dia, um dia, certa manhã, numa tarde, certa noite, um belo dia, numa festa, ok? Para início. Depois que vocês produziram o início, vocês vão fazer o meio da história. Então, de repente, quando, em seguida, nesse momento, a partir daí, depois de, antes de, tá? Então, vocês vão poder escolher aí o que vocês vão querer fazer para o meio da história, tá? Qual a palavra aí que vocês vão usar. E no final, para finalizar, vocês vão usar ou foi então, por fim, finalmente, portanto, por isso, assim, nesse caso, porque. Lembrando, evitar repetições de palavras, tá? Se vocês escolheram lá o lenhador, vocês não vão citar o lenhador pegou o machado, o lenhador correu atrás do lobo, o lenhador acudiu a menina. Não, vocês vão substituir a palavra, tá? Evitar a repetição aí. Oi, Isa? Tipo, em vez de ficar repetindo lenhador, lenhador, você pode, o lenhador foi lá cortar a árvore, depois ele foi lá em tal lugar. Isso mesmo. Aí aqui tem a pontuação que vocês vão poder usar. Aí vocês vão escolher. A história de vocês vai ter a fala do personagem? Se for ter a fala, o que vocês irão usar? 2 pontos, porque anuncia uma citação, uma enumeração, um esclarecimento. Olha lá. Exemplo, Descartes disse. Daí na linha de baixo vocês vão colocar lá o travessão, que é usado para indicar o início da fala de uma personagem, tá? Se for ter alguma pergunta, vocês vão usar o ponto de interrogação. Por quê? É quando a frase indica uma pergunta. Usar a vírgula quando? Quando se dá uma pequena pausa, separar as palavras e frases também, certo? A exclamação para indicar espanto, admiração ou surpresa. O ponto final, que eu sempre falo para vocês que tem que usar, ele vai indicar o fim de uma Luiz frase. Felipe, tá na escuta? Então, olha só, se vocês não usarem o ponto final, qual é a impressão? Não. Então, caiu aqui, gente. Então, vocês têm que usar o ponto final, porque se vocês não usarem, dá a impressão que o texto de vocês vai continuar ainda, tá bom? Ok? Menos o ponto e vírgula aqui, tá, gente? O ponto e vírgula aqui é só uma indicação, tá? Os demais pontos que aparecem, vocês vão poder utilizar, ok? Então, vocês vão criar a história de vocês, postar. Quem não está presente na aula hoje, vai ter que fazer também e enviar para mim, tá? Aí eu vou estar marcando um horário com vocês, conforme vocês forem apresentando a versão de vocês, para a gente poder fazer a correção e vocês poderem seguir para a proposta final. Lembrando que o Contras de Fada, a nossa proposta maior é a leitura, tá? É a leitura e a produção escrita aí, ok? Nós já ouvimos várias histórias. Então, vocês vão escolher a história de vocês. Os personagens de vocês.
Oi, Bia. Porô, escutando. Oi. É, Tá travando, Eu- gente. Eu disse que pode fazer história de Natal? Aí, usando esses personagens, pode, tá? Escolha aí os personagens que vocês querem e façam. Começo, meio e fim. Vocês vão fazer primeiro no caderno, combinado? Então, até amanhã. Obrigado por vocês terem participado da aula. Qualquer dúvida, me comuniquem. Beijinhos.